Olá, o meu nome é Juliano Lino e sou um dos coautores, sob a orientação da professora PhD Inês Brosso, do trabalho Sensoriamento Remoto Quântico aplicado na defesa. Fazemos parte do programa de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias quânticas em segurança, chamado Animalab. É uma satisfação hoje conversar um pouco sobre essa temática e utilizaremos um roteiro bem simples e conciso para abordar essa pesquisa bibliográfica que realizamos dessa área que suscita um novo paradigma. E começamos falando sobre esse novo paradigma porque a aplicação de princípios da mecânica quântica em tecnologias militares cria um novo domínio, que veremos mais à frente, chamado guerra quântica. E isso é, é, tem consequências em várias outras disciplinas, como segurança cibernética, comunicação, criptografia, metrologia e, obviamente, no sensoriamento remoto. Tudo isso aplicado em operações militares, na defesa nacional. Dois sistemas que surgem como muito promissores são os sistemas clássicos já bem conhecidos, de radar e lidar quântico, cada um utilizando suas tecnologias subjacentes, tanto ondas de rádio quanto luz para a detecção de alvos. E a nossa pesquisa foi baseada em uma seleção e exploração de vastos bancos de dados de pesquisa. Utilizamos critérios como data, nenhuma pesquisa tem mais de 10 anos, a relevância para a temática, bem como pesquisas que tiveram revisão por pares. Da mesma forma como destacamos algumas descobertas, contribuições, principalmente desafios e suas limitações, e sugerimos algumas pesquisas futuras, fazendo, obviamente, uma validação cruzada das referências para que nenhuma temática tenha sido esquecida ou deixada de fora. Bom, iniciamos com dois conceitos muito fundamentais da mecânica quântica, que é o princípio da superposição e o princípio do emaranhamento. O princípio da superposição preconiza que uma partícula pode estar em dois ou mais estados ao mesmo tempo, e apenas um processo de medição é que define ao observador qual é o estado daquela partícula. E o princípio do emaranhamento preconiza que quando duas partículas são de alguma forma correlacionadas, não importa a distância entre elas, elas continuam tendo uma correlação quase que instantânea. E esse conceito é um dos mais importantes para este trabalho, o emaranhamento quântico, a correlação de fótons que permite a detecção e a análise comparativas com outros meios clássicos já conhecidos. A computação quântica, ela advém desses princípios, onde o princípio da superposição permite que uma unidade de informação, representada por essa figura, possa se utilizar de paralelismo quântico e também de esquemas de comunicação e criptografia seguros por meio do emaranhamento quântico. Todo esse contexto cria o conceito de tecnologias quânticas, que possuem uma aplicação dual, tanto para o comércio também quanto para a defesa, inserindo vários atores como forças militares, governos ou organizações pacificadoras preocupadas com as novas ameaças, as vulnerabilidades e ameaças, e obviamente os riscos relacionados à aplicação dessa tecnologia. E algumas das principais áreas acabam surgindo também da aplicação dessa tecnologia, como a computação quântica, como a comunicação quântica por meio da criptografia quântica e a temática desse trabalho, que é o sensoriamento, a medida e monitoramento de alvos. Aqui nessa tabela, nós podemos ver uma correlação entre o nível de prontidão tecnológica, ou seja, o nível de maturidade, descrito entre 1 e 8, numa escala de 1 a 8, e o horizonte de tempo de várias tecnologias quânticas. Algumas, obviamente, são bem generosas, mas essa tabela mostra o quanto nós estamos próximos de caso alguns desafios sejam superados, de ter esse tipo de aplicação de tecnologia quântica nas nossas vidas diárias e também, obviamente, em operações militares. Nesse sentido, surge o conceito de guerra quântica,
onde sistemas clássicos e computadores quânticos são utilizados de forma intercambiável, de tal forma que os computadores clássicos apenas avaliem os dados que foram processados nos computadores quânticos. E também temos sistemas que se utilizam de inteligência de sinais e inteligência de comunicação, mas que são puramente quânticos. Então, nós podemos ver a grande gama de aplicações que essa tecnologia quântica pode permitir no campo de batalha. Tradicionalmente, o sensoramento remoto, na defesa, tem algumas aplicações, algumas disciplinas bem específicas e já bem conhecidas, como vigilância, reconhecimento de alvos, utilização do efeito Doppler em busca da velocidade, da temporização em busca da distância. Entretanto, o sensoramento quântico, ele já ele aprimora todas essas disciplinas quando ele coloca ou insere nesses sistemas o princípio do emaranhamento de fótons, do emaranhamento quântico, porque por meio desse princípio, não apenas análises comparativas, mas também a superação de ambientes ruidosos é alcançada. E os sistemas de radar e lidar quântico são sistemas que são promissores. Obviamente, como eu já falei, utilizando ondas de rádio e de luz, eles têm uma vantagem de operação, porque pode ser tanto diurna quanto noturna e superar, por meio, como eu já falei, de análises comparativas de resultados, qualquer desafio de ruído, por exemplo, fumaça, nuvem, distância e até mesmo oclusões. Aqui nós temos a representação de como um radar quântico pode melhorar o funcionamento e a operação de um radar clássico, justamente porque ele utiliza desse princípio que advém da correlação de pares de fótons que, quando analisados comparativamente, conseguem superar bastante, como nós vamos ver, as aplicações clássicas que nós temos hoje. O lidar quântico, obviamente, com luz, não com ondas de rádio, mas utiliza o mesmo princípio. E nós temos aqui em tela uma otimização da taxa de sinal-ruído, que é muito importante para esse tipo de aplicação, com um módulo de detecção de resolução de número de fótons, que no caso foram correlacionados e permitem a detecção de um alvo de maneira mais acertada. E chegamos às vantagens de tais sistemas, como a sensibilidade, a resolução, a precisão e a segurança. Destaco duas, principalmente, que é a sensibilidade, que é a possibilidade de detecção de alvos de baixa assinatura em ambientes ruidosos, e a segurança, que se utiliza de princípios da mecânica quântica para se descobrir se aquele sistema de detecção foi espionado, foi sabotado, justamente porque a correlação entre os fótons que foram emaranhados é muito sensível. Então, qualquer tipo de perturbação permite que se afirme se houve ou não a corrupção daquele sistema. Entretanto, alguns desafios devemos encarar, como, por exemplo, a perda de fótons, a criação, o gerenciamento e a detecção dos estados quânticos é muito importante porque são estados muito frágeis, eles sofrem de decoerência. Então, por exemplo, um resfriamento perto de zero absoluto deve ser aplicado nesses estados para que eles mantenham a confiabilidade, bem como a integração dessa infraestrutura quântica com a infraestrutura clássica que já existe nas forças militares, dada a singularidade e a sensibilidade que já foram relatadas. Algumas aplicações, como o lidar de fóton único, já chegam a distância de mais de 8 quilômetros. Radares quânticos já podem ser utilizados também para transmissão de rádio quântico em submarinos, e essas são apenas algumas das aplicações. Como conclusão, é muito importante dizer que a metodologia do planejamento baseado em capacidades, que deve ser obedecida pelas forças, seguida pelas forças, ela tem que ser muito bem engendrada no sentido de que, apesar dos baixos custos de operação de sistemas quânticos já instalados, o custo de aquisição, no geral, ainda é proibitivo. Então, é muito importante que um planejamento muito bem feito, com justificativas e também com a busca de otimização desses sistemas possa ser realizada para que as operações militares de defesa se utilizem de tais tecnologias quânticas. O Conselho Consultivo da Força Aérea Norte-Americana, em 2015, já dizia que não existe milagre, a gente precisa de fato de um desenvolvimento sustentado para
para que tais tecnologias quânticas, TQ, possam ser utilizadas no longo prazo, de forma confiável. A guerra quântica, ela traz novas demandas estratégicas, táticas e doutrinárias, bem como provocações tecnológicas, porque uma nova engenharia, uma necessidade de extração e análise de dados, bem como aplicações, uma nova infraestrutura de configuração e correlação entre o que já existe de tecnologia clássica com tecnologia quântica, bem como questões éticas e desarmamentistas, são suscitadas, principalmente essa última, porque novas armas e novos alvos são criados a partir do advento dessa tecnologia. E algumas disciplinas, como inteligência, vigilância e reconhecimento, bem como posicionamento, navegação e cronometragem, são beneficiadas por meio dessa tecnologia. Destaco aqui a navegação inercial na defesa antiaérea contra mísseis, bem como na navegação utilizando tais sistemas, onde o sistema de GPS ou o GPS não é tão disponível. Bom, outras aplicações como a detecção e rastreamento de corpos celestes por meio da gravimetria e laser, vigilância e coleta de dados e condução de operações antiterroristas são aplicações muito promissoras que são suscitadas pelo desenvolvimento dessa tecnologia. Aqui estão os nossos contatos como autores. Nós nos colocamos à disposição para qualquer dúvida e, no momento oportuno, ou até mesmo após a leitura do artigo, ou quem quiser ver essa apresentação, consegue entrar em contato conosco para que a gente consiga tirar dúvidas ou até mesmo criar novas aplicações e novos campos de pesquisa. Deixo aqui o nosso agradecimento ao ITA, aos organizadores do SIG, bem como ao todo o ecossistema do Anima Lab, que permitiu que esse trabalho fosse conduzido e apresentado no primeiro Encontro Nacional de Tecnologias Quânticas de Defesa de 2023. Muito obrigado.